Capítulo 2. A transmissão da revelação divina. Os apóstolos e seus sucessores, transmissores do Evangelho. Deus dispôs amorosamente que permanecesse íntegro e fosse transmitido a todas as gerações tudo quanto tinha revelado para a salvação de todos os povos. Por isso, Cristo Senhor, em quem toda a revelação do Deus Altíssimo se consuma, mandou aos apóstolos que pregassem a todos, como fonte de toda a verdade salutar e de toda a disciplina de costumes, o Evangelho prometido antes pelos profetas e por ele cumprido e promulgado pessoalmente, comunicando-lhes assim os dons divinos. Isso foi realizado com fidelidade, tanto pelos apóstolos, que na sua pregação oral, exemplos e instituições transmitiram aquilo que tinham recebido dos lábios, trato e obras de Cristo, e o que tinham aprendido por inspiração do Espírito Santo, como por aqueles apóstolos e varões apostólicos que, sob a inspiração do mesmo Espírito Santo, escreveram a mensagem da salvação. Porém, para que o Evangelho fosse perenemente conservado íntegro e vivo na Igreja, os apóstolos deixaram os bispos como seus sucessores, entregando-lhes o seu próprio ofício de magistério. Portanto, esta sagrada tradição e a sagrada escritura dos dois testamentos são como um espelho no qual a Igreja peregrina na terra contempla a Deus, de quem tudo recebe, até ser conduzida a vê-lo face a face, tal qual ele é. A sagrada tradição. E assim, a pregação apostólica, que se exprime de modo especial nos livros inspirados, devia conservar-se por uma sucessão contínua até a consumação dos tempos. Por isso, os apóstolos, transmitindo o que eles mesmos receberam, advertem os fiéis a que observem as tradições que tinham aprendido, quer por palavras, quer por escrito, e a que lutem pela fé recebida de uma vez para sempre. Ora, o que foi transmitido pelos apóstolos abrange tudo quanto contribui para a vida santa do povo de Deus e para o aumento da sua fé. E assim, a Igreja, na sua doutrina, vida e culto, perpetua e transmite a todas as gerações tudo aquilo que ela é e tudo quanto acredita. Esta tradição apostólica progride na Igreja sob a assistência do Espírito Santo. Com efeito, progride a percepção tanto das coisas como das palavras transmitidas, quer mercê da contemplação e estudo dos crentes que as meditam no seu coração, quer mercê da íntima inteligência que experimentam das coisas espirituais, quer mercê da pregação daqueles que, com a sucessão do episcopado, receberam o carisma da verdade. Isto é, a Igreja, no decurso dos séculos, tende continuamente para a plenitude da verdade divina, até que nela se realizem as palavras de Deus. Afirmações dos santos padres testemunham a presença vivificadora desta tradição, cujas riquezas entram na prática e na vida da Igreja crente e orante. Mediante a mesma tradição, conhece a Igreja o cânon inteiro dos livros sagrados e a própria Sagrada Escritura entende-se nela mais profundamente e torna-se incessantemente operante. E assim, Deus, que outrora falou, dialoga sem interrupção com a esposa do seu amado Filho, e o Espírito Santo, por quem ressoa a voz do Evangelho na Igreja e pela Igreja no mundo, introduz os crentes na verdade plena e faz com que a palavra de Cristo neles habite em toda a sua riqueza. Relação entre a Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura. A Sagrada Tradição, portanto, e a Sagrada Escritura estão intimamente unidas e compenetradas entre si. Com efeito, derivando ambas da mesma fonte divina, fazem como que uma coisa só e tendem ao mesmo fim. A Sagrada Escritura é a palavra de Deus enquanto foi escrita por inspiração do Espírito Santo. A Sagrada Tradição, por sua vez, transmite integralmente aos sucessores dos apóstolos a palavra de Deus confiada por Cristo Senhor e pelo Espírito Santo aos apóstolos, para que eles, com a luz do Espírito de verdade, a conservem, a exponham e a difundam fielmente na sua pregação, donde resulta, assim, que a Igreja não tira só da Sagrada Escritura sua certeza a respeito de todas as coisas reveladas. Por isso,
Ambas devem ser recebidas e veneradas com igual espírito de piedade e reverência. Relação de uma e outra com a Igreja e com o magistério eclesiástico. A Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura constituem um só depósito sagrado da Palavra de Deus, confiado à Igreja. Aderindo a este, todo o povo santo persevera unido aos seus pastores na doutrina dos apóstolos e na comunhão, na fração do pão e na oração, de tal modo que na conservação, atuação e profissão da fé transmitida haja uma especial concordância dos pastores e dos fiéis. Porém, o encargo de interpretar autenticamente a palavra de Deus escrita ou contida na tradição foi confiado só ao magistério vivo da Igreja, cuja autoridade é exercida em nome de Jesus Cristo. Este magistério não está acima da palavra de Deus, mas sim ao seu serviço, ensinando apenas o que foi transmitido, enquanto, por mandato divino e com a assistência do Espírito Santo, a ouve piamente e guarda religiosamente e expõe fielmente, aurindo deste depósito único da fé, tudo quanto propõe a fé como divinamente revelado. É claro, portanto, que a Sagrada Tradição, a Sagrada Escritura e o magistério da Igreja, segundo o sapientíssimo desígnio de Deus, de tal maneira se unem e se associam que um sem os outros não se mantém, e todos juntos, cada um a seu modo, sob a ação do mesmo Espírito Santo, contribuem eficazmente para a salvação das almas.